Será que existe salvação para a humanidade? Assiste esse vídeo até o fim para você saber o que eu penso sobre isso. Hoje eu vou arriscar falar sobre uma das minhas obras preferidas. Eu vou falar sobre O Senhor das Moscas. Mas assim como eu fiz no vídeo sobre The Midnight Gospel, eu não vou me atrever a falar sobre os aspectos técnicos, tanto em relação ao livro quanto aos filmes. Na verdade, eu quero trazer uma leitura que eu faço sobre essa obra. Antes de avançar para minha reflexão, deixa eu apresentar a obra primeiro. E eu já vou avisando que vai ter spoilers. Então, caso você não tenha lido o livro ou visto os filmes, eu sugiro que você pare por aqui. O Senhor das Moscas é o tipo de experiência que é melhor aproveitada se houver o fator surpresa. Pelo menos eu vejo dessa forma. Bom, o texto original é o livro Lord of the Flies, escrito por William Golding e publicado em 1954 no Reino Unido. O autor foi professor de inglês, música e filosofia em escolas na Inglaterra e serviu como tenente na Marinha Real Britânica durante a Segunda Guerra Mundial, tendo participado inclusive da invasão à Normandia no dia D. Ao retornar da guerra, tendo presenciado a matança e as atrocidades do conflito armado, passou a ter de encarar o gosto amargo de uma nova realidade, que logo seria caracterizada por aquilo que conhecemos como a Guerra Fria, a ameaça de um iminente conflito nuclear entre duas superpotências que poderia ter levado toda a humanidade à aniquilação, por causa de uma disputa ideológica e política, pelo poder e supremacia bélica. Diante disso, interrogando-se a respeito da natureza humana e sobre a aparente inevitabilidade da violência, William Golding escreveu seu primeiro e mais famoso romance, O Senhor das Moscas. Livro esse que foi rejeitado por mais de 20 editoras até ser publicado. Além do livro, temos filmes e outros produtos de mídia inspirados no texto original. Mas eu vou destacar apenas as duas principais obras cinematográficas. O primeiro filme é uma produção britânica de 1963 e é bem fiel ao livro. O outro filme é uma produção americana de 1990 e sofreu algumas adaptações, especialmente no roteiro. Embora eu tenha uma série de ressalvas, eu ainda prefiro a versão americana, e até o final do vídeo eu explico o porquê. Basicamente, a história apresentada se baseia no seguinte. Um avião transportando estudantes cai no Oceano Pacífico. Os sobreviventes, que são apenas meninos entre 6 e 13 anos, encontram refúgio em uma ilha deserta. Também tem um adulto gravemente ferido, mas eu falo sobre ele daqui a pouco. Logo numa das primeiras cenas, um dos garotos encontra uma concha na praia que, ao ser assoprada, produz o som como de uma corneta. Essa concha, então, passa a ser usada para reunir os garotos. Reunindo-se pela primeira vez, diante do desastre e convencidos de que precisam se organizar como os adultos fariam para sobreviver, já no primeiro dia, dois desses meninos, Ralph e Jack, disputam a liderança do grupo em uma votação aberta. Os garotos levantam a mão, escolhendo seu candidato. Ralph tem a maioria dos votos e imediatamente propõe regras, com o apoio de seu adversário, que, mesmo derrotado, mostra interesse em manter a ordem e alguma civilidade. As regras são simples: construir abrigos, procurar água e alimentos, explorar a região e acender uma fogueira que sirva como sinal permanente para um possível resgate. Também fica definido a realização de eventuais assembleias, onde todos terão direito à voz, bastando apenas ter a concha em mãos. Enquanto Jack vai sendo apresentado como a representação da força, alguém que escolhe agir ao invés de pensar, Ralph, que agora é o líder, é apresentado como o aspecto carismático, pragmático e ponderado naquela microsociedade que acabara de se formar. Jack
representa o espírito autoritário e imediatista do grupo, enquanto Ralph representa o espírito democrático e prudente. Há uma terceira voz, que parece não ter interesse em assumir a liderança. Seu apelido é Porquinho, e ele representa a inteligência no grupo. Inteligência, no caso, tem a ver com o acúmulo de conhecimento, uma coisa mais acadêmica e formal. É o típico e caricato sabichão, o nerd da turma. Alguém que preza pelo ceticismo e racionalização da situação. Porquinho torna-se um conselheiro para Ralph. A inteligência dá suporte para o carisma. Porquinho atua como uma espécie de voz do bom senso e, justamente por causa disso, será cruelmente assassinado pelos outros garotos. Eu já volto para falar sobre isso. Porquinho é caracterizado como um menino gordo, asmático e extremamente míope, usando óculos bem grossos, sem os quais é praticamente cego. E essas características são atribuídas de forma negativa e servem como fonte de perseguição e bullying por parte dos outros meninos. A propósito, os óculos de Porquinho são usados como lentes para acender as fogueiras. Sem essas lentes, não há fogo, e esse detalhe será importante para o desfecho da história. A trama se desenvolve a partir daí. Carisma, força e inteligência norteiam as decisões. Há diversos conflitos e logo o modo como essa sociedade havia se organizado sofre sensíveis mudanças. A inteligência parece ser a primeira a ser posta de lado. Mais tarde, será a vez do carisma, prevalecendo por fim a força. Surge entre os meninos o temor de que existe algum tipo de criatura ou força maligna na ilha. Na versão inglesa, ela é chamada de a Besta. Na adaptação americana, é chamada de o Monstro. Lembra do adulto que sobreviveu? Pois bem, ele é a peça-chave na construção desse mal-entendido que dá origem à lenda do monstro. Eu escolhi não explicar como isso acontece para você, que não viu o filme nem leu o livro, ainda ter algo para descobrir. Surge então essa tensão entre a fantasia misteriosa sobre o monstro e uma explicação racional. Rapidamente, o ceticismo é colocado de lado e a crença torna-se a protagonista na vida pública desses meninos, levando inclusive ao primeiro assassinato dentro desse grupo. Aos poucos, eles vão se tornando figuras selvagens bem caricatas, carregando lanças, pintando os rostos e gritando canções de guerra. Desenvolvem em sua rotina duros tratamentos, incluindo punições físicas. Tornam-se caçadores de porcos selvagens, inclusive oferecendo a cabeça de um desses animais como um tipo de oferenda ao monstro. Aliás, a cabeça do porco, fincada em uma lança e empesteada de moscas, é a figura que caracteriza o nome da obra. Sem a presença dos adultos, esses meninos vão abandonando a ideia de civilidade. A ordem, o respeito e a democracia dão lugar à lei do mais agressivo e o autoritarismo torna-se o modelo de organização do grupo. Jack, agora, age como um ditador, paranoico e sanguinário. O desfecho da história se dá em 2 momentos. No primeiro, Ralph e Porquinho vêm-se isolados num dos antigos abrigos. O grupo liderado por Jack os toma de assalto durante a noite para roubar os óculos de Porquinho. Na manhã seguinte, os dois vão até o acampamento de Jack para reivindicar os óculos de volta e propor um acordo de paz. Ralph bate boca com Jack e os dois caem na porrada. Porquinho tenta interromper a briga, tendo a concha em suas mãos e conclamando os demais a perceberem o absurdo que estão vivendo. No livro, ele argumenta: o que é melhor, ser um bando de selvagens como vocês ou ser razoável como Ralph? O que é melhor, ter regras e segui-las ou caçar e matar? O que é melhor, a lei e o salvamento ou caçar e destruir? Um dos garotos rola um pedregulho no alto da encosta e Porquinho é morto nesse instante. Ralph percebe a tragédia e o risco que está correndo, e então foge para não ser morto também.
O segundo momento é o ponto onde eu queria chegar e é de onde eu tiro a minha reflexão de hoje. Ralph foge, se esconde na floresta e passa a ser caçado pelos outros garotos. Eles iniciam uma queimada a fim de espantar Ralph com a fumaça. A cena é dramática. Ralph corre desesperadamente para não ser morto pelas lanças. A fuga é tensa. Ao alcançar a praia, correndo, Ralph tropeça e cai com o rosto na areia, convicto de que será morto, como uma caça indefesa. Nesse instante, ele percebe a presença de um adulto, em pé, logo à sua frente. É um oficial. O livro e os filmes apresentam a cena final de formas levemente diferentes, mas as emoções que elas me despertam foram as mesmas. Uma dessas emoções eu posso descrever usando um dos últimos trechos do livro. Com o corpo sujo, cabelo emaranhado e nariz escorrendo, Ralph chorou pelo fim da inocência, pela escuridão do coração humano e pela morte do verdadeiro e sábio amigo chamado Porquinho. A sensação é essa. O ser humano é capaz das piores atrocidades quando se entrega aos seus desejos mais cruéis e egoístas. Sozinhos, sem os adultos, sem referências, agindo sem medir as consequências, aqueles garotos logo matariam a si próprios. Em sua impotência diante da violência, Ralph quase foi morto, mas não sem antes perder a sua fé nos outros. Por isso eu gosto da versão americana. A cena final me pareceu muito mais impactante. A presença do exército ali, soldados fardados, o helicóptero se aproximando. Alguns dirão que é pura propaganda imperialista, a força americana se aproximando para restabelecer a ordem, a democracia e a civilidade. Isso também poderia ser dito em relação ao Império Britânico na outra versão. E esse é o ponto. Há uma espécie de alívio quando vemos Ralph sendo salvo. Tudo ficará bem. Os outros meninos serão punidos e disciplinados. Eles foram salvos pelo poder máximo, pelo exército, pela autoridade. Há tantos modos de ler e descrever os possíveis significados que essa cena pode ter, mas o que eu carrego comigo é o seguinte. Nós, enquanto sociedade, enquanto humanidade, habitando este planeta, somos como aqueles garotos, presos em uma ilha. Alguns de nós se entregou à fantasia e ao absurdo, ao autoritarismo, à ideia de que a força irá resolver todos os problemas. Outros estão correndo em meio à fumaça para poder se salvar. De modo geral, tanto as personagens quanto nós, espectadores, quase acreditamos que a salvação virá. Como se um soldado pudesse aparecer imponente nas areias da praia e trazer justiça para todos, como se algo fosse descer dos céus e nos salvar. A cena final de O Senhor das Moscas desperta esse sentimento em mim. E vamos ser realistas, ninguém virá nos salvar. Nós estamos por nossa própria conta nessa ilha, e cabe a nós mesmos resolver o que precisa ser resolvido. Em um trecho do livro, Ralph lamenta para Porquinho a morte de um dos meninos, dizendo: "Nós fizemos tudo o que os adultos fariam. O que deu errado?" Talvez a pergunta devesse ser: será que nós fizemos tudo o que poderia ser feito? E aqui eu reforço a minha opinião. Ninguém virá nos salvar. E essa espera pela salvação talvez seja justamente aquilo que nos coloca em uma aparente perdição. É provável que você faça uma leitura diferente sobre O Senhor das Moscas, mas ainda assim eu arrisco dizer que ela será tão perturbadora quanto a minha. E por fim, eu pergunto novamente: será que nós fizemos tudo o que poderia ser feito?